Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir. Oremos. Pai Santo, amado Deus, glorificado seja o seu nome. Obrigado pela minha vida, pela vida das professoras que ensinam a tua palavra. Que as crianças, Pai, compreendam a tua palavra, que é sagrada. Que não falte pão na mesa de cada um, Pai. Que os pais ajudem eles a fazer as tarefinhas da EBEC, se não entenderem. E é isso que eu te peço, ajude muito mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês, crianças? Então, mais uma aula, né? Hoje ainda em Atos, agora parte 4, onde nós vamos falar um pouquinho das viagens missionárias do irmão Paulo e o irmão Barnabé, né? Paulo, que era perseguidor dos crentes da igreja, teve um encontro com Jesus, né? Foi regenerado, para a glória de Deus, e agora fazendo parte da igreja, né? Na igreja em Antioquia, foi chamado, né, pelo Espírito Santo a fazer missões. E eu quero que vocês agora peguem a Bíblia, né, e abram em Atos, capítulo 13, que nós vamos dar uma voltinha na palavra de Deus, capítulo 13 e 14. Nós vamos iniciar a partir do verso 2 do capítulo 13. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Paulo para a obra para a qual os tenho chamado, fazer missões. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre, então, foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E nessa viagem eles tiveram auxílio de João Marcos, o presbítero. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o proconsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Proconsul era o governador. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, que é o verdadeiro nome do mago Bar-Jesus, opunharam-se a ele, né? Ficaram contra eles, porque eles sabiam que com a palavra de Deus e as maravilhas que os irmãos operavam pelo Espírito, ia prejudicar o seu negócio, né? Então Paulo, fitando os olhos nele, cheio do Espírito Santo, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E vendo tudo isso, né, o governador Sérgio Paulo acabou crendo no Senhor pelo evangelho ouvido e vendo as maravilhas que os irmãos operavam em nome do Senhor Jesus, né? Ele creu para a glória de Deus. E as viagens não acabam aí. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. E João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles foram para lá, para as sinagogas no dia de sábado,
né? E sentaram lá e pregaram a palavra de Deus, né? Naquele tempo não havia Novo Testamento, então eles fizeram uma leitura do Velho Testamento, de todas as profecias, né? De toda a lei, né? E o que eles davam bastante ênfase, crianças, que é o principal, que é Jesus, né? Que é todo o enunciado. A Bíblia anuncia em toda parte Jesus. E no versículo 23 do capítulo 13, Paulo dizia assim em seu discurso: na descendência deste, Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. No capítulo 26, irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Então, como ele estava na sinagoga dos judeus, né, ele falou que a palavra do Senhor, que Jesus veio para os judeus. Porém, os judeus não os reconheceram. Na verdade, os judeus condenaram a Cristo, né, levando ele à morte, mas, porém, Jesus ressuscitou. Aonde ele diz assim, no versículo 32. E nós vos anunciamos as boas novas das promessas feitas aos nossos pais. São promessas antigas. A promessa de Jesus é uma promessa antiga e que se cumpriu, mas eles não viram. Não se atenderam a isso. Ao qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo. Tu és o meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos para nunca mais voltar, a deterioração Deus falou. Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Porque quando Jesus morreu, né, crianças, eles costumam quebrar uma perna, para terminar de matar lá quando está na cruz, e Jesus não sofreu nada disso, porque Deus já tinha dito que a Jesus nada seria quebrado, não haveria deterioração. No versículo 38 diz assim, irmãos, ficai pois sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. Então, desde a antiguidade até hoje, e sempre será, crianças, o único meio dos nossos pecados ser perdoados será através de Jesus. No versículo 42, quando iam saindo, rogavam-lhes que repetissem essas palavras no sábado seguinte. Eles gostaram, né, porque é muito bom ouvir a palavra de Deus, e pediram para que eles voltassem à sinagoga no sábado seguinte. Quando eles voltaram, metade da cidade estavam lá para ouvir as palavras do Senhor, né? Muitos judeus, muitos gentios creram com esse discurso de Paulo. Porém, quando os judeus viram a quantidade de gente que estava lá, aptos a ouvir a palavra de Deus, eles sentiram inveja de Paulo e Barnabé. Então, eles intentaram uma multidão, formaram grupos, intentaram a multidão contra a palavra, né? E contra Paulo e Barnabé. Então, eles, assim, no capítulo 25, o versículo 25 diz, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. No 50, mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Essa questão de sacudir o pó, Jesus já dizia, ide por todo e pregai o evangelho, né? Isso é uma promessa, isso é uma ordem que a gente deve cumprir. Mas Jesus também dizia que onde você chegar, que a palavra não for aceita, você sacode o pé para nem pó levar dessa cidade. No capítulo 14, crianças, já fala sobre a viagem de Icônio, né? No versículo 2 diz assim,
Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Quando chegou lá em Icônio, eles falaram da palavra do Senhor, fizeram prodígios, maravilhas, sinais em nome de Jesus. E o que aconteceu? O povo, de vez reconhecer Cristo neles, que era o que eles desejavam, passou a adorar Paulo e Barnabé, querendo oferecer sacrifícios. E Paulo ficou muito irritado com isso. Lá no versículo 15, Paulo diz assim: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afastei dessas práticas inúteis e vos voltei para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que toda nação andasse por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estação frutífera, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Então eles ficaram muito irritados, porque o propósito deles era anunciar a Cristo e não ser adorado, que o único para ser adorado é o Senhor, crianças. No versículo 19 diz assim: Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, o que foi que aconteceu? Eles disseram o seguinte, né? Fizeram a multidão rejeitá-los, né? Intentaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Né? Eles fizeram o povo se voltar contra Paulo. Então, o apedrejamento, crianças, era uma forma de assassinato no tempo deles. Era a forma mais comum. Então, eles se irritaram por conta que os judeus intentaram contra Paulo e Barnabé, e eles apedrejaram Paulo. Porém, Paulo, muito ferido, não parou por aí. No verso 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio às muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em que haviam crido. Atravessaram Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a boa obra, que acabaram de completar. Então, eles fizeram essa viagem toda, anunciando. Depois fizeram essa viagem toda de volta, visitando as igrejas a qual eles deixaram, porque em cada cidade, em cada viagem, eles deixaram, plantavam igrejas, e eles voltavam e diziam, olha, mesmo com todo acontecimento, com toda tribulação, com toda perseguição, não deixemos de anunciar o reino. Que exemplo, né, crianças? E eu queria deixar como exemplo, para a glória de Deus, a nossa igreja, né, onde nós apoiamos muito missão, né? Nós temos a Bolívia, nós temos Venezuela, nós temos Moçambique, nós temos o sertão aí, onde a gente apoia os missionários, né, os chamados pelo Senhor para fazer missões. Apoiamos financeiramente, né? Eu sei que vocês como crianças podem pensar, tia, mas eu não posso ajudar. Mas você pode ajudar orando pelos missionários, né? E ser um pequeno missionário, anunciando as boas novas do Senhor, aonde quer que vocês vão, né? Eu ouvi uma frase há pouco tempo, crianças, que me marcou muito, que é: melhor que conhecer a Cristo é fazê-lo conhecido. Quanto mais a gente fizer Cristo conhecido, a gente vai conhecê-lo
Porque quando a gente vai apresentá-lo a alguém, a gente quer dar detalhes. E bom, para a gente dar detalhes, nós vamos nos aproximar dele para saber mais dele. Então a gente vai cada vez mais estar pertinho do Senhor. Então é isso. Que Deus vos abençoe, meus amores, e até a próxima aula. Em todo tempo.